Ok, irmãos, então vamos lá para o nosso treinamento de hoje. Pode passar ali. Nós vamos falar, alguns vão lembrar. Nós vamos aproveitar, irmãos, esse período que não está tendo a reunião da célula, para a gente fazer uma reciclagem, dar uma ajustada, né? Eu quero que vocês também, assim, não só no trilho, mas também no dia a dia, quando retornar à célula, levem isso também. A gente dá uma ajustadinha, né? Não fica sentido se algum irmão, de repente, no primeiro momento não aparecer, né? Se tiver que fazer algumas alterações, porque às vezes é necessário a gente dar uma ajustadinha, né? Então, eu estou trazendo no trilho do crescimento alguns treinamentos que já foram passados aqui. Alguns vão lembrar, outros talvez não recordem ou não pegaram essa parte, esse período. Mas alguns vão recordar que a gente tinha feito esse trabalho já uma vez, que a minha célula é 10. Qual é o objetivo desse tema, minha célula é 10? O que é ter uma célula 10? Ter uma célula 10 significa o quê? Significa ter uma célula produtiva e uma célula de qualidade. O que é uma célula produtiva? É uma célula que ganha almas para Jesus, porque esse é o objetivo principal de se reunir em uma célula. O objetivo principal. Não é o único objetivo, mas ele é o principal. Se a célula cumprir com todos os outros objetivos ao qual ela é proposta, e ela não cumprir com esse objetivo de ganhar almas para Jesus, ela perde o sentido de ser. Então esse é o objetivo principal. Então ser uma célula produtiva, produzir, ganhar pessoas. Mas a célula também ela tem que ser uma célula de qualidade. O que é uma célula de qualidade? É aquela célula que a gente tem prazer, satisfação de estar participando e a gente se sente edificado na célula. Porque isso também é um dos objetivos da célula. É gerar comunhão entre os irmãos, é gerar edificação, é trazer conforto, é trazer exortamento para os irmãos, correção, né? Então uma célula boa, uma célula de qualidade, é aquela que tem êxito nesses propósitos, né? Por exemplo, tem um irmão lá que está passando um momento de luta, dificuldade, os irmãos da célula confortam, fortalecem o irmão, oram por ele, jejuam por ele, dão uma palavra de incentivo, de ânimo, mandam uma mensagem, fazem uma visita para ele. Isso ajuda ele a fortalecer. Aquele irmão de repente está num período que ele está cometendo um monte de erros. O céu vai lá, os irmãos corrigem, dão uma palavra, falam para ele a verdade, mostram para ele onde ele está errando. Então é o exortamento, é a correção. Tudo isso é o que, irmãos? É edificação. O que é edificar? Edificar é construir, levantar um edifício. Edificar é levantar, construir um edifício. Isso na questão humana. O que ela representa, a edificação em nós? É construir em nós os nossos pensamentos. É a construção de ideias. É edificação. Mudança de mentalidade é edificação. Então, quando nós temos uma célula de qualidade, ela é uma célula edificante. Por quê? Porque ela ajuda as pessoas que estão participando aí, a elas terem uma formação de Deus, uma formação bíblica, como ser uma pessoa melhor, como ser uma pessoa de um comportamento melhor, um comportamento que agrada a Deus. Então, uma célula 10 é uma célula produtiva e uma célula de qualidade. A célula não precisa ter um monte de gente. A célula ela tem que ter um grupo de pessoas. Mas ela não precisa ter um monte de gente. Nós criamos uma ideia errada sobre célula, porque no começo, todas as nossas células eram muito grandes. E nós tivemos dificuldade em formar novos líderes, e por ter dificuldade de formar novos líderes, e por ter em algum momento pressa em formar novos líderes, foi formado líderes de baixa qualidade, líderes que não resistiram ao dia a dia da célula. Então por isso a gente perdeu muita célula, perdeu muitas pessoas, tivemos que fechar, não tivemos mais êxito na multiplicação por falta dos líderes, e ficou enraizado na nossa mente aquela ideia de uma célula grande, que nós temos que aos poucos mudar a nossa mentalidade. A minha célula tem que ser boa, ela tem que ser produtiva, irmãos. Mas quando nós falamos em ser uma célula produtiva,
Tem coisas que você planta e você colhe uma vez por ano só. Você planta uma lavoura de milho, você vai colher uma vez por ano, né? Uma lavoura de arroz, você vai colher uma vez por ano. Então, essa sendo uma célula produtiva, não significa que a célula agora tem que... não, se a célula não ganhar 10... Se ganhar 10 pessoas no ano, amém. Nós temos potencial para isso. Porque a ideia é que cada pessoa ganhe uma por ano, né? Essa é a ideia. Mas se a célula durante um ano ganhar uma pessoa só, ela foi produtiva, não foi? O problema é fechar o ano sem ganhar ninguém. Aí é um risco. Tá? Sendo uma célula que não está tendo produtividade. Ela pode ter qualidade, mas ela não está tendo produtividade. Então nós temos que cuidar disso também. Então uma célula 10 é uma célula produtiva e uma célula de qualidade. Bem? Vamos lá então. Aqui, cara, vai aparecer os slides aí, porque é um slide antigo, né? E não foi remodulado. Como eu disse, foi copiado errado. No último tri, mencionamos que é possível 2 pessoas realizarem uma célula. É possível 2 pessoas realizarem uma célula, irmãos? Sim. A Bíblia diz que onde houver 2 ou 3 pessoas reunidas, ali estarei. Então 2 pessoas são capazes de gerar, de produzir uma célula, né? É lógico que nós não vamos fazer uma célula com 2 pessoas, né? 2 irmãos são capazes de fazer a célula, mas eles vão trabalhar e vão ter pelo menos 4 pessoas, no mínimo, 4, 5 pessoas. Mas é possível. É possível ter a dinâmica da célula com 2 pessoas realizando. Fazendo abertura, quebra-gelo, dinâmica, compartilhando a palavra, fazendo louvor, levando o lanche, tendo comunhão com os irmãos, anotando os pedidos de oração, fazendo o relatório. 2 pessoas conseguem fazer isso tranquilamente. Então é possível sim. Agora vamos ver o perfil para passar. O perfil disso. O que precisamos para iniciar uma célula? O que a gente precisa para ter essa célula boa, de qualidade produtiva? Número 1. Um anfitrião que ame Jesus e as pessoas. Vamos lembrar de Cornélio, não precisa ler, só para lembrar, Atos 10, 24. Cornélio, ele tem o perfil de um bom anfitrião. O que é um bom anfitrião, irmãos? É aquela pessoa que ela ama a Deus, ela tem o coração aberto para Jesus, mas ela também ama as pessoas. Porque ela pode amar Jesus demais, mas se ela não amar as pessoas, se ela não tiver amor pelo semelhante, amor pelas almas, amor pelas vidas, tiver esse amor de ganhar pessoas para Jesus, a célula na casa dela vai ser uma célula boa, vai adorar a Deus, porque ela ama Jesus, as pessoas que estão ali amam Jesus, mas ela vai deixar de ser uma célula produtiva. Vai deixar de ser uma célula produtiva. Então o anfitrião, ele tem que amar a Jesus e tem que amar as pessoas. O anfitrião, em algum momento, o anfitrião é a pessoa mais importante das células. Um anfitrião bom, ele convida pessoas, ele leva um vizinho, ele leva um familiar, ele leva um parente para participar da célula. Então ele tem que amar Jesus, mas tem que amar as pessoas. Isso é importante. Se a gente tiver uma célula, a célula pode ser boa, a célula pode ter pessoas boas na célula, mas se a célula for na casa de alguém, que o anfitrião ele não é apaixonado por almas, por pessoas, é difícil até de levar alguém lá naquela célula. Vai criar um bloqueio, uma barreira. Então tem que ser alguém que realmente ama, entende isso, entende que nós temos que amar as pessoas, amar as almas, que elas são importantes, que o meu amor a Jesus também corresponde a amor às pessoas, para que a porta, não apenas a porta física da casa, mas a porta espiritual daquele lar esteja aberta para receber aquela pessoa que precisa de Jesus, que precisa ser salva, precisa ser alcançada. Bem? Então o anfitrião é importante. Também é preciso ter, eu mencionei Cornélio, porque Cornélio, quando ele teve a oportunidade de levar alguém na casa dele para falar de Jesus, ele convidou os amigos mais chegados, os parentes, botou tudo dentro da casa dele para esperar. Então o anfitrião que ama as pessoas, ele faz isso. Ele leva a gente para sua casa para poder ouvir o Evangelho. 2 irmãos, número 2, né? 2 irmãos de Deus. É preciso para ter uma célula boa. 2 irmãos de Deus. Pessoas que amem a Jesus de verdade, se importem com as pessoas e acreditem que foram chamados para algo a mais. Então isso é importante, irmãos. Para liderar a célula. O que é esses 2 irmãos? São aqueles que vão liderar a célula. Um vai liderar e o outro é o núcleo. É o que nós temos hoje. Um líder e alguns irmãos do núcleo.
Esses irmãos, o que tem que ter? São vocês. O que precisa ter no coração desses irmãos? Primeiro, tem que ser pessoas de Deus. Porque se é de Deus, vai dar bom testemunho. Se é de Deus, vai ter uma vida com Deus, vai ter uma vida espiritual. E você sabe que a célula, ela é de caráter espiritual. Então tem que ser pessoas de Deus. Tem que ser pessoas de Deus. Tem que ser pessoas que amem também as almas, que se importe com as pessoas. Senão vai ser aquele líder assim, que ele vai lá na célula, faz a célula e vai embora. Não, ele tem que ser aquele líder que se importa, que dá atenção, conversa com as pessoas. Se você precisar buscar, ele busca. Se precisar levar, ele leva. Se você precisar ajudar alguém, ele ajuda. É aquele líder que realmente se importa com as pessoas. Essa é uma das características de um bom líder, se importar com as pessoas. E também, uma outra característica importante dessas pessoas que vão liderar, vão fazer a célula acontecer, é ter convicção que foram chamadas por Deus para algo a mais. Isso é importante, irmãos. Isso é importante, eu ter essa convicção. Não, eu não estou aqui trabalhando na célula, liderando a célula, fazendo algo na célula, por acaso. Não, Deus me chamou com um propósito a mais. Eu quero cumprir esse chamado na minha vida. Eu quero cumprir esse chamado de Deus na minha vida. Então tem que ter como convicção. Para isso, irmãos, para isso, o trabalho da célula, ele tem que deixar de ser uma função. E ele tem que passar a ser algo prazeroso. Quando ele se torna uma função e uma obrigação, ele deixa de ser algo prazeroso. É por isso que às vezes algumas pessoas, elas, por exemplo, quando está no tempo normal, né, que agora nós estamos vivendo uma coisa excepcional. Muita gente em casa, né, não está indo trabalhar. Mas quando nós estamos na normalidade, as pessoas trabalham de segunda a sexta, né? Sábado e domingo ficam em casa. E aí quando chega segunda-feira de manhã que tem que voltar a trabalhar, muita gente já começa a reclamar. Ai, tem que trabalhar de novo. Ai, segunda-feira. Ai, amanhã é segunda-feira, pastor. Por que essas pessoas reclamam de ter que trabalhar? Porque para elas o trabalho, a profissão dela não é um prazer, é uma obrigação. Ela se sente obrigada a trabalhar, porque se não trabalhar não tem renda, se não tem renda não tem sustento. Então por isso que ela reclama. A célula, o trabalho da célula, a liderança da célula, quando ela passa a ser uma obrigação, irmãos, ela perde o prazer. A gente perde o prazer da convivência. Aí a pessoa ela faz aquilo apenas por obrigação. Não é o dia a dia dela, não é que ela tem prazer. Agora nós estamos tendo a oportunidade de ver isso acontecer nesse período, né? Ficamos uns dias sem ter culto aqui na igreja, e agora nós estamos enxergando aonde estamos crentes verdadeiros. O crente verdadeiro, ele não vê a hora de a igreja estar aberta para ele vir participar dos cultos. Por quê? Porque ele entende que a igreja é um local para ele conviver com seus irmãos. Não é um local para buscar uma bênção. Aqueles que não são crentes de verdade, a igreja é um lugar para receber uma bênção, apenas isso. Então eles estão deixando, dizem, não, amanhã depois, se eu precisar, eu vou de novo na igreja. Então, na verdade, vem na igreja por causa de algo. Eles não vêm porque eles são parte da igreja. Então a gente não pode, nossa função. Eu fui chamado por Deus por algo a mais. Deus não me chamou apenas para mim ser um membro da igreja, me chamou e me deu uma responsabilidade. Ser produtivo lá dentro de uma célula. Foi para isso que Deus me chamou. Então isso tem que estar no coração. Porque se não tiver, irmão, se não tiver no coração, não vai dar certo. Não vai funcionar. Você vai acabar atrapalhando todo o processo. Você não vai colaborar. Você vai até acreditar em algum momento que você está cumprindo com o chamado de Deus na tua vida, mas não está. Se você está fazendo por obrigação, irmãos, não vai dar certo, não funciona. Tem que ser algo realmente que está no coração. Lógico, tem alguns momentos que a gente tem que se esforçar um pouquinho mais, porque alguns acontecimentos na nossa volta nos pressionam a não fazermos. E a gente tem que se esforçar um pouquinho mais. Mas lá no íntimo do nosso coração, tem a convicção. Não, eu estou fazendo porque Deus me chamou para fazer. Eu estou envolvido nesse processo, é porque Deus me chamou. Então eu vou fazer isso e vou fazer com qualidade. Então isso é importante nesse perfil. Nem pode passar o próximo. Aqueles dois irmãos, eles são treinados para desenvolver a célula. Essa célula deve iniciar com umas 5 pessoas, mais ou menos, né? Porque vai ter 2, vai ter o anfitrião, a família dele. Vai começar com 5, no mínimo, né? Isso ajudará os irmãos em treinamento.
Após o início dessa série, o líder deve acompanhar semana sim, semana não. Isso aí foi o treinamento que a gente fez antes. Pode passar. Vai. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 e 7. Abra aí para nós ler. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 até o versículo 7. Diz assim: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Amém? Irmãos, dons e vocações de Deus, elas são dadas por Deus para cada pessoa, certo? É dado por Deus, são diversas as manifestações. O Espírito é o mesmo. Quer dizer, quem opera, quem faz a obra, quem age é Deus. Agora, os dons, vocações, talentos, habilidade é dada por Deus, né? Porque a gente tem que entender assim, ó, tem os dons naturais, tem os dons espirituais, tem os talentos, tem as habilidades, né? Às vezes tem pessoas que ela não tem nenhum dom espiritual, ela não tem nenhum dom natural, né? Talento ela tem muito pouco, ela está mais lenta do que talento, né? Mas às vezes ela tem uma habilidade. Para que Deus deu isso para ela? A habilidade é para um fim proveitoso, quer dizer, é para aproveitar de alguma maneira. Mas o que é esse proveitoso, irmãos? É aproveitar aonde, de que maneira? Esses tempo atrás, apareceu um mandarilha. E aí ficou na frente, conversando com os irmãos aí e tal, e alguns irmãos ficaram impressionados, até vieram dizer para mim: pastor, ele conhece a Bíblia mais do que nós, citava os textos bíblicos. Para mim, não valeu de nada. Isso assim, então o que adianta? Ele tem uma habilidade, não tem? Ele tem uma habilidade que é, primeiro que ele conhece a Bíblia, teve a oportunidade de conhecer. E ele tem a habilidade de guardar os textos bíblicos. Então ele conhece a palavra, lembra dos textos e ele lembra o que está escrito. É uma habilidade que ele tem. Eu não tenho essa habilidade, irmãos. Não tenho. Eu tenho dificuldade de guardar, de armazenar textos bíblicos. Eu lembro às vezes da passagem, tal coisa assim, né? Porque como a gente estuda a Bíblia, a gente está sempre lendo, então está sempre vivo na memória. Mas se perguntar para mim, tal texto está escrito aonde, pastor? Eu digo Google. Mas lá já aparece na hora rapidinho, né? Mas eu nunca tive essa habilidade. Mas tem gente que tem essa habilidade. Mas essa habilidade ele está usando para quê, irmãos? Se ele é um andarilho da rua, vai dizer que é um chamado, pregar o evangelho para as estradas? Não, não é. Ele mostra de vez em quando para alguns na frente de algumas igrejas, para sensibilizar as pessoas, para lhe ajudarem com algum donativo. E ele mostra que ele tem essa habilidade, mas ele não usa com fim proveitoso. Se ele tivesse lá numa célula, participando com a vida dele em dia direitinho, ele seria proveitoso lá. Então, Deus deu essa habilidade para ele, mas ele não está usando. Assim como Deus dá às vezes o talento para uma pessoa tocar e cantar, né? Às vezes Deus dá a habilidade da pessoa na oratória, né? Como eu já vi gente dizendo assim: pastor, olha, conversei com fulano de tal, mas como ele conversa bem, se expressa bem, e ele está aproveitando esse talento que Deus deu para ele, ou não? Ai, pastor, o irmão fulano de tal, ou fulano de tal, nem é um irmão, né? Mas ele toca bem, e ele está usando esse talento que Deus deu de forma proveitosa, ou não? Então, para que Deus deu? Deus deu para um fim proveitoso, é para ser aproveitado na obra de Deus, ou para ganhar almas, ou para edificar um irmão. Você já imaginou? Tem gente que tem um dom para cantar, tem gente que combina as duas coisas: o dom natural de cantar e o dom de Deus de cantar e aquilo tocar o coração das pessoas. Já imaginou se as pessoas usassem isso na célula? Vai participar da célula, irmão? Permite que eu cante um louvor?
Na célula que vem, quero cantar um louvor, irmão, deixa? Deixa, pode cantar. Irmão, vai lá, prepara um louvor, ora, jejua, se prepara bem, vai lá, canta o hino. Está cantando o hino, às vezes tem alguém na célula que ele está tocando, ou às vezes um vizinho que está ouvindo, ou alguém que está passando na rua, o Senhor vai lá e está tocando o coração da pessoa. É um fim proveitoso. Está tendo um fim proveitoso. Então, dons, talentos, habilidades, elas são para um fim proveitoso. Todo mundo na célula vai ter. Todo mundo vai ter. E vai ser usado de acordo com aquilo que tiver proveito na célula. Amém? Então, o que nós temos que entender com isso, irmãos? Olha só. Os dons, eles são diversos. São diversos. Mas quando nós estamos inseridos na obra de Deus, quem opera é o Espírito. Quem opera é o Espírito. Por exemplo, um cara que canta bem. Se ele estiver inserido nas coisas de Deus, Deus vai fazer uso da sua voz, através dele cantando o louvor, para abençoar a vida de alguém. Se ele não for inserido nisso, ele preferir cantar no mundo, ele vai usar a voz dele para quê? Para emocionar um público. Só. Você sabe que a emoção é uma coisa superficial no ser humano. Não é uma coisa profunda. A emoção até faz chorar, mas ela não tem a condição de mudar o ser humano. Por isso que às vezes a pessoa, né, emocionada, ela chora e tal, mas não muda. Porque a emoção não tem a capacidade de mudança do ser humano. O que tem a capacidade de mudança é o arrependimento. É diferente. Ok? Então, mas o Espírito é o mesmo. Quando a pessoa está inserida no reino de Deus, quem opera é o Espírito Santo. Não é nem o Espírito carnal e nem o Espírito do diabo, é o Espírito de Deus. Diversidades no serviço. O que é diversidade no serviço, irmãos? Quando fala em serviço na obra de Deus, na Bíblia, ela se refere ao quê? Aquelas pessoas que têm uma capacidade, uma disposição mais em servir. Tem aquele irmão diácono ali que está sempre ali pronto para servir, cumprimentar o irmão, arrumar um lugar para ele sentar, né? Encaminhar ele para tomar água, para ir no banheiro, limpar a igreja e tal, passar o álcool gel e tal. Serviço. Não tem aquele irmão que assim ele é mais prestativo, ele pega o carro dele, ele vai lá buscar um irmão, ele leva outro em casa, ele faz isso, faz aquilo. Não tem aquele irmão que é prestativo, quando precisa arrumar alguma coisa na igreja, ele está aí. É o serviço. Diversidade de serviço. Pessoas que são prestativas para isso. Nós precisamos de gente assim na célula. Nas realizações, tudo visando um fim proveitoso. O que adianta reunirmos muitas pessoas se não há proveito nenhum? Vocês estão entendendo a importância disso numa célula, irmãos? A importância disso numa célula tem que ser com fim proveitoso. Porque não adianta reunir um monte de gente lá na célula, irmãos, todo mundo cheio de talento, de dom, mas não tem proveito nenhum, não edifica ninguém, não ganha ninguém para Jesus. Esse não é o objetivo. 1 Coríntios capítulo 12, agora vamos ler do versículo 12 até o versículo 20. Mesmo texto, só o versículo mudou. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Amém? Nós somos um corpo chamado igreja, com muitos membros, e cada membro tem a sua função. Não pode um achar que o outro é inferior. Cada um Deus vai usar no momento certo e na hora certa. Amém? Passa lá. Bom, 1 Coríntios 14, 26. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para
edificação. Né? Aqui o texto menciona as coisas espirituais, né? Revelação, salmo, exortamento, profecia e tal. Mas isso cabe em todas as áreas, tanto dos dons como dos talentos ou habilidade. Tudo seja feito para edificação. Então ele fez até uma lista ali, né? Um leva o salmo, que é aquele versículo de abertura que nós usamos. Outra doutrina, que é o ensinamento, né? Compartilhamento da palavra. Um hino, adoração a Deus. O quebra-gelo, o testemunho, a oração. Compartilhe o lanche. Aquela simpatia recepcionar. Criativo no grito de guerra. Sabe escrever, anota os pedidos de oração, o relatório. O outro leva o convidado, né? E assim por diante. Amém? Então, tudo é proveitoso no nosso relacionamento da célula. É isso que é uma célula 10. Esse é o principal papel do líder: organizar e saber extrair esses talentos e habilidades que as pessoas têm lá dentro da célula, tudo com fim proveitoso. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida em nome de Jesus, que você entenda isso, que você não está participando de uma célula simplesmente porque faz parte da igreja, então tem que ir lá participar, que é legal, vai ser bom. Não, tem um porquê da gente estar participando lá. Aquilo está servindo para ensinar, para treinar, para preparar alguém, para edificar uma pessoa, para fortalecer ela. Quem sabe aquele braço estendido naquele momento difícil que aquela pessoa precisa. Então nós estamos ali. Deus me deu essa habilidade, essa capacidade, eu tenho que usar isso. Deus me deu esse talento, esse dom. Nem todos têm habilidade de orar, irmãos, de fazer aquela oração bonita, forte, impactante. Mas então, se eu estou ali e Deus me deu essa capacidade, eu tenho que fazer uso e proveito dela na célula. Eu tenho que usar isso, eu tenho que me dispor a fazer isso, tenho que contribuir com a minha parte. Porque eu penso assim, irmãos, eu sou de uma família de 4 irmãos. E eu oro muito a Deus para os meus 3 irmãos se converterem, alcançarem a salvação, encontrarem Jesus, aceitarem Jesus como Salvador. Eu oro e eu creio que Deus vai fazer isso, né? Eu creio que a oração, ela tem esse poder. Se a gente é intensivo naquilo que a gente ora, a gente alcança êxito. A Bíblia, Jesus conta uma história, uma parábola, né? A Bíblia relata isso, daquela viúva que queria que o juiz julgasse sua causa. O juiz disse assim: eu não respeito nenhum homem e nem temo a Deus, não vou julgar a causa dessa viúva. E a viúva insistiu, até que ele se cansou e disse assim: eu não respeito o homem e não temo a Deus, mas vou julgar a causa dessa mulher por causa da sua persistência, porque eu não aguento mais ela pedindo. Então Jesus contou essa parábola e disse assim: é dessa maneira que vocês têm que ser com relação à oração. Vocês têm que ser perseverantes na oração. Então eu creio que a nossa oração, ela tem esse efeito. Se eu perseverar em orar por um assunto, não importa quantos anos vai demorar, Deus ele vai fazer acontecer. Porque a minha oração, ela vai tirar. Eu oro dessa maneira, eu peço para Deus tirar todo tipo de atrapalho do caminho deles, todo tipo de amarra que possa existir espiritual na vida deles. Eu peço para Deus quebrar as correntes que porventura amarram eles espiritualmente, as algemas. Eu peço para Deus tirar o engano do coração deles, a mentira que foi pregado para eles com relação a Deus. Eu fico insistindo, eu fico orando em cima disso aí. Então eu creio que Deus vai salvar eles. Um dia Deus vai salvar eles, Deus vai alcançar eles com a palavra. Mas eu penso assim, de 4 irmãos, eu sou o segundo de cima para baixo. Foi eu que Deus escolheu primeiro. Se Ele me escolheu, Ele não me escolheu em vão. É um privilégio. Para mim é um privilégio. Da minha família, foi eu que Deus escolheu. Talvez que nem Davi. Não era o mais inteligente, não era o mais hábil, não era o de mais credibilidade. Eu não era a pessoa de mais credibilidade dentro da família. Mas foi eu que Deus escolheu. Foi eu que Ele capacitou, Ele separou para o ministério, Ele me deu habilidade. Eu não sou o pastor mais qualificado, irmãos. Eu não tenho muitos dons espirituais. Eu não sou tão hábil no que eu faço. Não tenho uma oratória assim tão boa. Até a minha dicção, ela é uma dicção difícil. Às vezes até de entender. Né? Mas foi eu que Deus escolheu. Foi eu que Ele me qualificou para isso. Passaram-se outros pastores, muitos outros pastores quadrangular quiseram vir para Santo Antônio. Foi eu que Ele escolheu. Né? Foi eu que Ele escolheu para liderar essa igreja, para ensinar. A maioria de vocês aqui foram ganhos no nosso ministério.
Eu não sou o melhor pastor do mundo, mas foi eu que Deus escolheu para te batizar. Por que ele fez isso? Se ele fez, ele tem seus propósitos. Então eu penso assim, se Deus me chamou e me capacitou dessa forma, eu jamais devo recuar ao chamado. Você está sentado aqui hoje, ouvindo essa palavra. Por quê? Porque foi você que Deus escolheu. Talvez os dons, talentos e habilidades que você tem não sejam aqueles extraordinários. Mas aquela pequena habilidade que Deus te deu tem que ser proveitosa. Tem que ser proveitosa. Tem que servir para alguma coisa. E a porta que Deus abriu para ser proveitoso o teu talento, o teu dom e a tua habilidade, essa porta se chama célula. Se chama célula. Que a partir de maio retornaremos de novo. Seja proveitoso orar também em nome de Jesus. Se coloque em pé, eu vou orar por você. Senhor, em nome de Jesus que nós oramos, ó Pai, abençoando esses irmãos. Ouvimos essa palavra hoje, uma palavra de que o dom, o talento e a habilidade tem que ser proveitosa para o teu reino, tanto para ganharmos as almas como para edificarmos as pessoas. O Senhor nos use a partir de maio, no retorno das nossas células. O Senhor nos use e que o Senhor nos abençoe. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, seu Filho amado, e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja por todos e com todos permaneça em nome de Jesus. Amém. A todos